Maravilha. Pessoas, dando continuidade à nossa matéria, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre congruência de triângulos, tá certo? Então, a gente já sabe o que significa ser congruente. Eu já falei essas palavras para vocês lá em ângulos. A palavra congruente significa mesma medida. Então, na prática, dois triângulos são congruentes quando eles possuem o quê? As mesmas medidas. Mas não só dos lados. Os lados e os ângulos também, tá? Mas a gente vai definir isso pouco a pouco. Antes da gente falar sobre congruência de triângulos, é importante que você conheça a ideia de congruência, tá? Eu anotei aí para ficar registrado, ó. A ideia de congruência. Duas figuras planas são congruentes quando têm a mesma forma e as mesmas dimensões. Claro, o mesmo tamanho, tá? Então, a mesma forma e o mesmo tamanho significa dizer que a medida dos lados e dos ângulos são as mesmas, tá certo? Beleza? Tá. E duas figuras, ó, veja, essas figuras aí, gente, são basicamente iguais. Mas você, geometricamente, aliás, matematicamente falando, você não pode dizer que elas são iguais. Alan, mas as dimensões desse daqui, deixa eu pegar aqui, ver se tem um laserzinho. Só um minuto. Tem não. Tem? Deixa eu ver. Tem não. Acho que dá para mudar só a cor. O da tinta não, vai com seta mesmo. Bora. Vamos usar só aqui a seta mesmo. Deixa eu ver se dá para mudar só a cor da seta. Só a setinha. Dá não. Vou ficar assim mesmo. Acho que dá para ver, não dá a seta, ó. Dá para ver a seta aí, gente? Sim. Maravilha. Então vamos lá, ó. Presta bem atenção. Essas figuras, em medidas, elas são iguais. Agora, a gente não pode dizer que elas são iguais geometricamente, porque ela ocupa espaços diferentes. Digamos, elas têm locais diferentes. Em triângulos e em quadriláteros, e em qualquer polígono, isso também se aplica. Você não fala, mesmo que eles tenham as mesmas medidas, você nunca fala que as figuras são iguais. Você fala, para dizer que elas são iguais em medidas, a gente fala que elas são congruentes. Então, a ideia de congruência é para qualquer figura, tanto para triângulo, qualquer coisa. Então, para dizer que as figuras são congruentes, a gente está dizendo que as medidas delas são iguais. E um detalhe muito importante, eu já coloquei aqui previamente, é que para escrever que dois triângulos, ABC e DF, são congruentes, usaremos a notação. Essa notação aqui, ó, 3 barras, é como se fosse o igual com mais uma barra, tá? Significa congruente, tá certo? Então, esse igual com mais uma barrinha, ou seja, 3 barrinhas, é o mesmo que dizer congruente. Então, se eu tenho dois triângulos congruentes, eu falo assim, ó, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, tá bom? Vou te mostrar aqui no desenho mesmo, ó. Olha para essas duas figuras, certo? Esses dois triângulos, quando eu fiz esse desenho aí, tá? Eu peguei os triângulos exatamente com as mesmas medidas, tanto dos lados como dos ângulos. Então, esses triângulos têm todas as medidas iguais. A gente pode falar que esses triângulos são iguais? Não. Por que ela que não pode? Para começar, porque esse triângulo não é a mesma cor que esse. Esse triângulo não tem os mesmos vértices que esse. Então, como é que dois triângulos têm vértices diferentes e eles seriam iguais? Esse aqui é o triângulo ABC. E esse aqui é o triângulo RST. As medidas de ambos os triângulos, o verde e o rosa, são iguais. Mas os triângulos, a gente não pode dizer que eles são iguais porque eles ocupam espaços diferentes. Tá certo? Então, para indicar que eles são iguais, o que você queria dizer, né, para indicar que eles têm as medidas iguais, você fala que eles são congruentes. Tudo bem? Então, ó, os lados, ó, eu coloquei aqui depois, mas quando eu fiz esse desenho, ó, esse lado AB tem a mesma medida que RS, BC, a altura aqui, ó, tem a mesma medida que ST, AC tem a mesma medida que RT, e o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo R, o ângulo C a mesma medida que o ângulo T, e o ângulo B, esse aqui, ó, 90 graus aqui, ó, tem a mesma medida que esse ângulo aqui, ó. Beleza? Então, as medidas, todas são iguais. O que a gente conclui? Que como os lados e os ângulos são os mesmos, as medidas dos lados e dos ângulos são os mesmos, né? As medidas são as mesmas, desculpa, tá? A gente fala que o triângulo ABC, aquele rosa, é
congruente ao triângulo RST. E a gente escreve assim, ó, o triângulo ABC, 3 barrinhas, ao triângulo RST, por símbolos. Alguma dúvida até aí, galera? Estou de olho aqui no chat. Alguma dúvida? Então, congruente significa mesmas medidas. Pode falar, Carla. Tio, Hum. quando a gente for escrever em uma prova, precisa obrigatoriamente desse triângulozinho antes do ABC e do RST? É bom para você identificar que é realmente um triângulo, porque depois, quando a gente vê todas as matérias, esse ABC, se você não indicar direito, pode ser ângulo ou triângulo. Então, eu sei que o ângulo normalmente bota um chapéuzinho aqui, ó. Mas às vezes você esquece também. Então, só para confirmar que realmente você está falando do triângulo ABC, tá? A gente coloca esse triângulozinho do lado, tá bom? Mas se você quiser botar a palavra, o triângulo ABC, né? Colocar as palavras, né? O triângulo ABC, aí botar 3 barrinhas ao triângulo RST, também está correto, tá bom? Então, Rafael, só para confirmar, como aqueles dois triângulos, rosa e o verde, que estavam no slide anterior, têm as mesmas medidas, tanto dos ângulos como dos lados, eles são congruentes. E a gente escreve assim, ó, o triângulo ABC, 3 barrinhas, triângulo RST. Beleza? Ok? Certo, Rafael? Você que perguntou aí, ó. Maravilha. Então, sabendo disso, ó, dois triângulos são congruentes se seus elementos correspondentes são ordenadamente congruentes, isto é, os lados correspondentes, os lados de um e de outro, têm as mesmas medidas. Eu estou colocando essa reafirmação aqui só para depois que você tiver no slide estudando sozinho, você saber que eu afirmei isso daqui, tá bom? Que eu vou mandar o slide depois lá no grupo, não precisa copiar nada. Beleza. Então, a gente tem aí, galera, ó, uma coisa muito, muito importante. E é aqui que a nossa aula começa a ficar mais interessante da obviedade. Presta bem atenção, ó. A gente sabe que para verificar que dois triângulos são congruentes, ó, para dizer que esses dois triângulos aqui são congruentes, eu tive que afirmar que os lados têm as mesmas medidas, esses três lados têm a mesma medida que esses três, e os três ângulos têm as mesmas medidas que esses três ângulos aqui, né? Os lados e os ângulos correspondentes, isto é, que está na mesma posição, têm as mesmas medidas. Não foi isso? Para a gente dizer que eles são, congruentes, então, todos os lados e todos os ângulos têm as mesmas medidas. Só que, na verdade, galera, para você verificar que dois triângulos são congruentes, não precisa disso tudo. Ó, para verificar se dois triângulos são congruentes, não é necessário conhecer a medida de todos os seus elementos, ou seja, todos os lados e todos os ângulos. Até porque nas questões isso não vai ser dado. Na questão ele não vai te dar todos os lados, todos os ângulos. Basta o quê? Conhecer 3 desses elementos, entre os quais esteja pelo menos um lado. Como assim? A partir de agora, a gente vai estudar os casos de congruência de triângulos. Ou seja, a gente vai conseguir identificar que triângulos são congruentes sem precisar de todas as informações, de todos os ângulos e de todos os lados, que são chamados casos de congruência. E com essa parte da aula, eu quero que você saiba identificar onde é que dois triângulos são congruentes a partir de determinados casos. Tá certo? Então, você vai entender melhor quando eu começar a colocar aqui, ó. Preste bem atenção. Fala aí, Rafael. Professor, se eu tiver um ângulo, então um lado, tipo 10, aí eu tiver outro triângulo, e eles forem congruentes, todos os lados vão ser 10, né? Mas eu estou falando que eles são congruentes, um comparando com o outro. Eu não estou dizendo que os lados de um mesmo triângulo são todos iguais, não. Não estou dizendo que o triângulo é equilátero, não. Eu estou dizendo que, quando comparados ao outro, são congruentes, os lados e os ângulos. Eu não estou dizendo que os triângulos, para serem congruentes, tem que ser equilátero, não. Viu? Beleza, Rafael? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Ó, primeiro caso de congruência é o caso LLL, também conhecido como caso lado, lado, lado. É o seguinte, ó, presta bem atenção. Quando for dado uma questão os 3 lados dos triângulos. Como assim? Se dois triângulos têm ordenadamente, isto é, na mesma posição, os 3 lados congruentes,
então os triângulos são congruentes. Observe que os elementos congruentes têm a mesma marca. Como assim, Alan? Aqui, ó. Vamos supor que foi dado esses dois triângulos, tá certo? E eu quero verificar se eles são congruentes ou não. Se eu não tivesse dito esse caso que eu acabei de falar para vocês, vocês teriam que verificar todos os lados, se são congruentes, medir com a régua, e depois medir todos os ângulos, certo? O que dá trabalho. Mas como eu estou dizendo que LLL, lado, 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 é um caso de congruência, o que eu estou dizendo? Que se esse triângulo amarelo, ó, se eu chamar esse lado aqui RS, ó, de 1, tá uma barrinha aqui. E dizer que RS tem a mesma medida que AB, ó, por isso que eu botei uma barrinha lá, tá? Assim como RT tem a mesma medida que CA, e que TS tem a mesma medida que CD, ou seja, se esses três lados têm as mesmas medidas que esses três lados, então, pelo caso lado, 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 esse triângulo todo é congruente a esse. Aí você me diz assim, mas não já deu? É claro que ele é congruente, que não já foi dito, que é as mesmas medidas. Sim, ele deu as medidas dos lados, mas não falou dos ângulos. Então, por causa disso, o que você deve concluir? Que mesmo que na questão não dê, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida que esse aqui tem a mesma medida que e esse tem a mesma medida que esse. Então, repetindo, o primeiro caso é que se os lados de dois triângulos são ordenadamente congruentes, os ângulos também são. Então, deixa eu te dar um exemplo só para tu entender a ideia, ó. Vamos supor que eu digo daqui para cá é 10 centímetros, daqui para cá é 15 e daqui para cá é 8. 10, 15 e 8, tá bom? Aí no outro triângulo foi dado também 10, 15 e 8. Esses dois triângulos têm lados congruentes, né? Como existe o caso lado, 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 isto é, lados congruentes, então esse triângulo todo é congruente a esse. Aí você diz, e o que eu ganho saber que eles são congruentes? É que mesmo que não tenha sido dito, esse ângulo tem a mesma medida que esse e os demais também. Então, por exemplo, se na questão ele disser que esse ângulo aqui é 30 graus, obrigatoriamente esse aqui também vai ser 30. Se ele disser que aqui é 60, esse aqui vai ser 60. Se ele disser que aqui é 80, esse aqui também é 80. Deu para entender esse primeiro caso? Alguma dúvida? Travou aí? Tio, Diz aí. então quer dizer que basicamente essa primeira é só que os ângulos vão ser iguais se a figura for congruente com a outra? É o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se dois triângulos têm lados congruentes, então o triângulo todo é congruente ao triângulo todo. E o que significa isso? Que além dos lados, os ângulos também são. Tá certo? Ok? Beleza, beleza. Não tá. Alguém tá falando aí que eu tô mudo. Não tá dando para me ouvir, não? Eu tô conseguindo. Tá ouvindo normal? Tá normal? Deve ser Tá problema. normal. Pra Pronto, mim tá obrigado. normal também. Ótimo, pronto. Então deve ser só um problema aí na Sara. Sai e entra, Sara. Vai lá. Tá certo? Vamos lá, rapidinho. Beleza. Deixa eu só ir e voltar aqui na apresentação. Deixa eu desligar. Pode ser que seja isso. Vê se voltou aí, Sara. Beleza. Espera ainda. Beleza. Então, tio, então quer dizer que um ângulo só vai ser congruente se as medidas dos lados, dos ângulos e lados forem iguais? Tá? É isso, o Levi está perguntando. Não, Levi, o primeiro caso está dizendo que se eu tiver os lados congruentes, o triângulo é congruente. Isso significa dizer que os ângulos também o são. Professor, se na questão ele só vai dar um valor, como eu vou descobrir os outros? É assim, Rafael, ele vai te dar os lados e dizer, por exemplo, esse ângulo aqui é 80 graus. Suponha, 80. Quanto é o ângulo C? A partir que você concluiu que esse triângulo é congruente a esse, os ângulos também são iguais e, portanto, se aqui é 80, esse aqui também é 80 graus. Tá? Claro que é um exemplo muito simples, depois a gente vai fazer aplicações um pouco melhores. Eu estou apenas apresentando os casos para vocês. Como isso vai ser cobrado, a gente vê depois. Oi?
E para descobrir os outros ângulos, se a questão está pedindo, faz aquele negócio que a soma dos ângulos do triângulo é igual a 180 para descobrir o resto? Exatamente. Na verdade, tem que ser dado dois, né? Para você descobrir o terceiro. Mas a ideia é essa mesmo, ô Eduardo. É porque eu estou apenas apresentando os casos. É igual a aula de ontem. Eu falei o que era altura. Hoje eu já botei uma questão sobre a altura. Entende? Aquela história de 90 graus. Então, ó, depois a gente vê como é que isso é aplicado. Eu estou só apresentando para vocês o que é. Tá bom? Então, o primeiro caso é esse daqui. L, L, L. Tá bom? O primeiro caso, lado, lado, lado. Se dois triângulos têm lados em comum, eles são congruentes e, portanto, os ângulos também o são. Vamos para o segundo caso. Tá? São poucos, tá? São quatro. Ó, o segundo caso é esse daqui. L, A, L. Já é isso. É o seguinte. L sempre é lado e A sempre é ângulo, tá? Então, o que está sendo dito? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes, dois lados e o ângulo compreendido, isto é, o ângulo entre esses dois lados, ambos congruentes, então eles são congruentes. Como assim, ó? Não entendi nada. É o seguinte, ó, dado esses dois triângulos, vamos supor que na questão ele fala que esse lado tem a mesma medida que esse, ó, que esse ângulo tem a mesma medida que esse, e que esse lado tem a mesma medida que esse, tá? Ele foi dado aí dois lados e o ângulo entre eles, em dois triângulos. Pelo caso L, A, L, lado, ângulo, lado, esse triângulo rosa todo é congruente a esse todo. E o que que eu ganho com isso? Que o outro lado, só um minuto, que o outro lado, que não foi dado nada, é igual a esse outro lado aqui. E que os demais ângulos, esse ângulo aqui e esse, são iguais, desculpa, são congruentes, e esse ângulo aqui e esse também o são. Ou seja, o triângulo todo é congruente a esse todo, bastando ele dar na questão só dois lados e um ângulo. Tá certo? Fala aí, Ítalo. O Ítalo foi? Isso aí tá me lembrando muito para resolver cubo mágico, que tem que saber os casos das PLL, OLL. É, tem um lance aí, tá certo? Mas ainda não, porque como acho que é em três dimensões, aí já muda um negócio aí um pouquinho, tá bom? Beleza, então, a mesma coisa do anterior, galera, ó. Se for dar dois lados e o ângulo entre eles, os triângulos são congruentes. Por enquanto, eu quero apenas que você identifique casos de congruência. Só isso. Primeiro caso, os três lados. Segundo caso, dois lados e o ângulo entre eles. Tá bom? Beleza. O terceiro caso é muito parecido com o anterior. Só que ao invés de ser dois lados e o ângulo entre eles, adivinha? É dois ângulos e o lado entre eles. Ou seja, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes, um lado e dois ângulos, a ele adjacentes, adjacente significa dizer que está ao lado, tá? Então eles são congruentes. Como assim, ela? De novo, ó, dois triângulos. Vamos supor que numa questão ele fala que esse lado tem a mesma medida que esse ângulo tem a mesma medida que esse, e esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Ou seja, foi dado dois ângulos e um lado entre eles, certo? Então, pelo caso ALA, parece muito com o meu nome, tá? Caso ALA, esse triângulo todo amarelo é congruente a esse triângulo todo, certo? E o que que eu ganho com isso? Que o terceiro ângulo, esse aqui, também é congruente a esse, e que esse lado tem a mesma medida que esse, e que esse tem a mesma medida que esse. Então, como assim, ó? Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Se eu disser que é 30 graus, 60 graus, tá? Tem que estar no meio, Levi. 30 e 60. E aqui também, 30 e 60. E aqui eu digo que é 20 centímetros. E falo também que aqui é 20. Aí vamos supor que eu diga assim, sabendo que RT é 30 centímetros, suponha, né? Tá fora de escala, mas tudo bem, 30 centímetros. Quanto é o AC? Como existe o caso dois ângulos e o lado entre eles, como congruência, então esse triângulo amarelo é congruente ao verde e, portanto, esse lado também é igual a esse. Então, igual não, congruente. Se eu disser que esse lado mede 30 centímetros, então é porque esse lado também mede 30. Tá certo? A ideia é basicamente essa. Aqui a gente está vendo apenas os casos. Você verificar que dois triângulos são congruentes só por algumas informações e não todas. Não precisa olhar todos os lados e todos os ângulos. Basta algumas. Tá bom? E o último caso, ó. O caso LAA, mas esse último A tem um Ozinho, que a gente fala que é lado, ângulo e ângulo oposto ao lado dado. Entendi nada. Eu vou ler e depois eu explico. Ó,
Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado, um ângulo adjacente, ou seja, um ângulo que está ao lado, e o ângulo oposto a esse lado. Então, eles são congruentes. É o que? Entendi nada. É o seguinte, ó, aqui os dois triângulos de novo. Se eu disser que esse lado tem a mesma medida que esse ângulo tem a mesma medida que esse. Antes, não sei se vocês se lembram, mas o outro ângulo estava aqui, ó. Era assim? Esse e esse, ó. Ao invés de ser ângulos adjacentes, é um ângulo adjacente, ou seja, que está aqui ao lado, e o oposto, aqui em cima, ó. Desse jeito. Esse daqui sendo igual a esse. Agora que eu percebi que eu botei duas barrinhas. Era para ser só uma, mas tudo bem. Não tem problema, não. Tá certo? Então, aqui é a mesma coisa do anterior, ó. Dois ângulos e um lado. Tá? Só que os dois ângulos, melhor, o lado não está entre os dois ângulos obrigatoriamente. É um caso diferente, mas é congruente também. Beleza, gente? Aí? Beleza? Esse aqui é o terceiro e último caso. E aí, certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Desculpa, é o quarto e último caso. Alguma dúvida até aí? Não? Então a gente viu 4 casos. Só lembrando, quais são os casos? Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. E lado, ângulo e ângulo oposto. Tá? Lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os 3 lados em comum, então, os 3 lados congruentes, então o triângulo todo é congruente ao outro triângulo todo. Fala aí, Rafael. Tio, o lado tem que estar no meio, assim, embaixo. O lado, nesse último caso, tá falando? É. Não precisa ser esse de baixo, não. O lance é você ter um lado, um ângulo adjacente, isto é, um ângulo que está, digamos, ao lado desse lado aqui, ó, formando, ou esse lado, ou esse, ó, tanto faz, tá certo? E o ângulo oposto, ou seja, oposto aqui está de frente. Antes do caso é diferente, ó, porque ambos os ângulos, ó, estava do lado dado. Tá vendo, ó? Antes esse caso aqui é diferente, ó, porque os dois ângulos compreendem o lado. O lado está entre eles. Aqui, nesse outro caso, ó, os ângulos não compreendem o lado dado. Tá certo, Rafael? Ok? Entendi. Aí se esse traço aí tivesse no T e no S, aí seria o outro Se caso. tivesse, esses traços aqui tivesse no No T e o S e o C e o B. CS, não, CS não, né? CB, TS, né? Se tivesse aqui e aqui, é assim? Isso. Então eles seriam congruentes, mas por causa de outro caso. Se eu botasse o lado, dissesse que o lado congruente era esse daqui, ó, vou até riscar aqui para vocês verem. Se for dito, por exemplo, que esse lado aqui, ó, né, deixa eu chamar aqui de 2, for igual a esse lado aqui, ó, e não for dado nada, aqui vamos supor que não foi dito que esse daqui é igual a esse. Então esses triângulos ainda seriam congruentes, mas por que caso? Ângulo, lado, ângulo. Ou seja, dois ângulos e o lado entre eles. Certo, Rafael? O caso anterior. O caso anterior, exatamente. Tá bom? Entendi. Beleza. Agora eu não tô vendo onde é que apaga. Pera aí, deixa eu ver aqui. Fala esse de novo, por favor, tio. Quê? Fala só esse aí de novo, por favor. Falar isso daí de novo? Fala. Ó. Quem foi que pediu? Eu, Ítalo. Ítalo, é o seguinte, o Rafael tinha me perguntado o seguinte, se aqui não fosse dado esse lado, nem esse, e fosse dito esse daqui, ó, tá? Fosse dito que esse lado aqui, ó, não sei se está dando para ver o pontinho vermelho, esse lado TS, fosse congruente a esse CB, ou seja, eles seriam congruentes, esse triângulo seria congruente a esse, ainda seriam congruentes, mas É a mesma coisa. por outro caso. Se ao invés desse lado aqui, Ito, não fosse dado isso aqui, ó, não fosse dado isso ou isso, não fosse dado esses. No lugar dele, fosse dado esses daqui, TSCB. O que acontece? Eles seriam congruentes ainda? Seriam, mas por outro caso. Qual caso? Dois ângulos e o lado entre eles, ó. Foi dar dois ângulos e o lado entre eles. Então seria ângulo, lado, ângulo.
do jeito que está escrito, é lado, ângulo, lado. Certo? Deixa eu apagar aqui. Bom, parece que eu não sei apagar, não. Peraí, deixa eu ver se eu apago aqui. Tá aqui, apagar todas as tintas. Maravilha. Pronto. Beleza? Então, por esse caso que está descrito aqui, é ah, lado, ângulo e ângulo oposto. É a mesma coisa do antes, exatamente. Beleza? Alguma dúvida, gente, aí? Mais alguma coisa? Vocês queiram comentar? Pergunta para vocês agora, ó. No chat, hein? Lá vai. Pergunta. Se dois triângulos têm os três ângulos, porque a gente sabe que se tiver os três lados, eles são congruentes. Os três ângulos congruentes, pode-se dizer que eles são congruentes? O que vocês acham? Sim ou não? Respondam essa pergunta. Sim. Não, responda no chat. Beleza. Se os três ângulos são congruentes, eles são congruentes? E eu te digo categoricamente que não são. Não são. Por quê? Olha para esses dois triângulos, ó. Eu posso construir um triângulo, digamos que aqui seja 60. Olha o meu 60 do computador. Peraí. 60. Tá? Fazer aqui, ó, 60 graus. Aqui, sei lá, Ô, tá tio, no... Oi. é que nem o que eu tava falando naquele dia dos anos. Exatamente, eu lembrei. Exatamente. E imagina que aqui é o 30, ó. Lindo 30. Maravilhoso. Ah, gente, dá um desconto aí, que eu tô sem lousa digital, é só no mouse mesmo. Então, beleza. Aí vamos supor que foi dito aqui que é 60, 90 e 30. Os ângulos são os mesmos, tá? Os triângulos são congruentes? Você acha que esses lados aqui têm a mesma ilha que esses lados aqui? Claro que não, você tá vendo que tem um lado maior que o outro. Então, é importante destacar que não existe o caso de congruência ângulo, 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 tá certo? Só existe lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo e ângulo oposto. São esses quatro, não inventa outro que não existe, tá? Porque pode ter questões Ô, só de tio, perguntar se é semelhante e dizer o caso de semelhança, tá bom? Alguma tio, dúvida? Oi? quando é que a gente vai descobrir como que calcular os ângulos sabendo só os lados mesmo? Nono ano, trigonometria, é o nome da matéria. É. Beleza? Pronto. Então, beleza. O slide ele termina aqui, foi bem rapidinho, justamente eu quis fazer rápido, tá, o slide para não ficar cansativo. Eu acho que o outro, ele ficou com muita informação e aí vocês começaram a reclamar e tal. Aí, beleza. Deixa eu só deixar aqui bem claro o que que vocês vão fazer como tarefa de casa, porque eu vou mudar aqui a tela, gente, tá? Vou deixar até de apresentar aqui, ó. Fechar aqui. Vou voltar aqui para mim, ó. E parar a apresentação aqui, ó. Deixa eu ver se está me vendo. Estão me vendo aí? Estão Sim. me vendo? Sim. Tá, beleza. Só eu que não estou me vendo, deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Então, beleza. O que que acontece? Ó, preste bem atenção. A tarefa de casa eu vou mandar lá na agenda, tá? Ó, lá no grupo, nos grupos, mas fica atento aí. Sobre o podcast, eu quero deixar na gravação, né, do vídeo que vai para o YouTube, para não ter dúvida. Você vai pegar a aula de ontem, tá certo? Vai pegar a aula de ontem e fazer um resumo e gravar tipo, um podcast, tá? Gravar um resumo sobre a aula de ontem. Então, você pode fazer o resumo de jeito que você achar melhor, mas o conselho que eu dou é que nesse resumo tenha as definições das sevianas e dos segmentos das semi-retas que a gente falou, tá certo? Ou seja, todo o que é altura, o que é mediana, o que é bissetriz, tá certo? O que é mediatriz, tá certo? Todos eles. Falar o que é cada um, só um minuto, deixa eu concluir essa pergunta. Falar o que é cada um, suas propriedades, e falar os pontos de encontro entre eles. Pronto. O áudio, no máximo aí 5 minutos, passando no máximo um pouquinho disso. Não mandem áudios longos, 5 minutos já é mais do que o suficiente. Tá certo? Beleza? Tudo que está nos slides, você pode fazer o resumo do jeito que você achar melhor, Anne. Tá certo? Mas faça o resumo do jeito que você achar melhor, mas eu aconselho que você bote no papel o resumo, e depois, quando for falar, você vai só lendo, ou enfim, colocando, pontuando o que está lá no seu resumo.
Tá bom? Ok? Alguma dúvida sobre o podcast? Professor, pode ser de ordem aleatória? Pode, mas é bom seguir uma ordem para não, de repente, não esquecer. Ah, tá. Então se pronto. Ô, Ô, Beleza. tio, tio, Tá. Oi. eu posso. A gente vai te mandar pro WhatsApp, né? Aí eu posso usar o próprio negócio de voz do WhatsApp, de gravar voz. Pode, sem problema. Tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar aqui só essa tela, tá certo? E a gente vai para a tela do meu celular, beleza? Eu vou tirar aqui, vai ficar sem voz um tempinho, só um minuto, tá? tio, Tá me ouvindo aí? sim. Tá Sim, me ouvindo? sim, Beleza. Estão vendo a lousa Ô, aí? tio, ô, tio, sim. Maravilha. Certo? Beleza, essa matéria não é de vocês, não. Deixa eu apagar. ô, tio, tio, Beleza. E na aula passada, eu tá tinha me ouvindo? colocado um exemplo para vocês, na questão 2, não era assim? Tá? Eu tinha colocado uma questão 2 para vocês, que eu acabei não fazendo. Eu aproveitar esse tempo que a gente tem e fazer essa questão 2 e passar mais uma questão aí para a gente pensar, tá certo? E Tá me aí é bom ouvindo, que fica tio? no vídeo, que aí você tem uma ideia aí de solução, certo? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o podcast? Fala aí no Tio, chat. Se quiser tio, pedir licença, pode falar. Não? Não? Pronto. Fala, Eduarda. Tipo, as propriedades das, tipo, a altura, sempre é 90 graus, a mediana, divide o triângulo pela metade. Sim? Tio, o senhor tá me escutando? Porque travou aqui o áudio. Tio, travou tudo. Tô escutando. Eduardo, eu acho que eu não tô te ouvindo. Acho que você tá sem áudio. Não, tá me escutando? Oi. Professor, você tá me gente, ouvindo, eu acho que o tio professor? não tá ouvindo Alô? Acho que eu ninguém. não tô escutando vocês. Vocês estão Ih, Diz com o pro áudio tio ligado? sair. a gente tá com áudio. Né, Vocês estão me escutando? Então, O meu celular tá me escutando? Eu que não tô escutando vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ah, eu já sei o que foi. Pera aí, só um minuto. Pronto. Acho que agora eu tô ouvindo. Fala aí, alguém. Ô, tio, eu tava tentando Alô? ouvir na Pronto, hora. Eduarda. Eduarda, pronto. Eu tava Eduarda. tentando falar antes, tio. Ah, depois você fala, meu filho. Não vou sair daqui, não. Calma, Ítalo. Fala, Eduarda, vamos lá. Só tirar a dúvida aqui mesmo. Tipo, propriedades, tipo, a altura 90 graus, mediana divide o triângulo pela metade. Alguma coisa Divide assim, é? o lado a metade. O lado do triângulo na metade. Lá no triângulo na metade. Tá bom. Isso. Vamos lá, Ítalo, pode falar. Gente, encerra um pouquinho o chat, tá bom? Não esqueça do que a gente combinou. Vai, Ítalo, pode falar. Agora, deixa eu me lembrar. Ah, tio, o senhor vai deixar a gente pedir no privado pra, tipo assim, pra saber a nota no teste? Tá, depois eu posso informar a tua nota. Já tinha falado isso pra tu? Obrigado. De nada. Mais alguém quer falar? Fala licença no chat e aí eu deixo. Não? Ninguém? Maravilha. Se não tem mais nenhuma dúvida, então a gente vai continuar, tá bom? Olha, gente, fala, Carol. Quer falar? Pode dizer. Fala no microfone. Ele disse que não assistiu a primeira aula, tio. Aí você vai lá no YouTube e assiste a aula que tá gravada lá, tá bom? Beleza aí, Aí né? ele tem dúvida. Tá certo. Pronto, já resolvi com ela já. Beleza? Pronto. Então, na aula passada, gente, na aula antes do intervalo, eu tinha Não é colocado. ela, tio, é o JP. Tá. JP, a aula tá lá gravada, você assiste, ok? Beleza? Vamos lá. Então, a segunda questão aí
fala o seguinte, ó. Na segunda questão do quadro que eu tinha passado para vocês, tá bom? Encerra um pouquinho o chat e vamos lá. Ó, as bissetrizes de dois ângulos de um triângulo isósceles formam entre si um ângulo de 140 graus. Determine os ângulos deste triângulo isósceles. Ó, ele está descrevendo uma figura e não tem a figura. O que você faz? Primeira coisa, desenha a figura. Tá certo? Primeira coisa é desenhar a figura para você ter uma noção do que está acontecendo. Ó, vamos lá. Segunda questão, que estava no quadro da aula passada, que eu não resolvi. Tá certo? Beleza. Então ele falou o seguinte, ó. Tem um triângulo isósceles. Vou desenhar ele assim, ó. Tem um triângulo isósceles. Vou desenhar ele mais... fazer ele mais para baixo um pouquinho. Pronto. Aí você vai fingir que esse triângulo aqui é isósceles, tá bom? Então esse lado tem a mesma medida que esse. E a gente sabe que os ângulos da base também têm a mesma medida. Tá, o que ele disse? Desse ângulo aqui, ó, que tem a mesma medida que esse, certo? As bissetrizes de cada um desses ângulos formam um ângulo de 140 graus. Então, ó, a bissetriz desse ângulo, supõe aqui, ó, vai desenhar mesmo. A bissetriz, tá, desse ângulo. E a bissetriz desse ângulo aqui, ó, supõe aqui, tá? Formam entre si um ângulo de 140, ó. Certo? O detalhe, gente, dessa figura é que se aqui é uma bissetriz, então esse ângulo foi dividido ao meio. Então, se eu chamar aqui de x, aqui também é x. Tudo bem? Beleza? Tá, a mesma coisa para cá. Esse ângulo é igual a esse, porque o triângulo é isósceles. Então, se eu chamar aqui de x, aqui também é x. Beleza? Então, acabou, ó, porque ele quer saber, eu não sei também quanto é esse aqui, eu vou chamar de y. Ele quer saber os ângulos do triângulo. Ele quer saber o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Vou chamar aqui de ponto D. Olha para o triângulo CDB. Ó, triângulo CDB. Olha para o triângulo CDB. Tá? Ó, isso. Na verdade, 20 cada, não é assim? Ó, do X ali. O que acontece? Ó, presta bem atenção. No triângulo CDB, 140 mais x é 180. Ó, se eu somar esse ângulo mais esse, tem que dar 180, porque é um triângulo. Então, x mais 140 é igual a 180. Então, 2x mais 140 é igual a 180. Esse 140 vai diminuindo. 2x é igual a 180 menos 140, que é 40. E o 2 vai dividindo, 40 dividido por 2, 20. Ô tio, É igual a 20. Oi? eu tava querendo dizer que o C e o B, eu acho que é que tá escrito ali, eram 40 cada. Ah, sim. O ângulo todo é 40 sem dúvida. Então, de fato, o x é 20. Aqui, porque eu pensei que estava aqui esse e esse, ó. Ah, mas enfim, aqui é 20, portanto, aqui também é 20, aqui é 20 e 20. Então, pode dizer que esse ângulo todo, o ângulo B, é igual a 20 graus, desculpa, é igual a 20 mais 20, ou seja, o ângulo B é 40 e o ângulo C também é 40, tá? Como é que eu posso encontrar o Y lá em cima, que é o ângulo A? Bom, é só usar o triângulo ABC. Ó, portanto, utilizando o triângulo ABC, eu estou escrevendo, gente, mas dá para até de cabeça. Eu sei que 40 mais 40 mais Y é igual a 180. Bom, isso aqui dá 80. Vai começar diminuindo. 180 menos 80 dá 100. Então, o Y é 100 graus. Só lembrando que esse Y é o nosso ângulo A. Tá certo? Então, os ângulos são 40, 40 e 100. Tudo bem? Deu para entender aí, gente? Deixa eu ver aqui os comentários. Beleza? Alguma dúvida? Tá. Só repetindo aí para alguns, ó. Ele falou que isso aqui é uma bissetriz.
e o triângulo é isósceles. Aliás, esses dois são bissetrizes. Então, como o triângulo é isósceles, esse ângulo é igual a esse, e como é bissetriz, se eu chamar um desse ângulo de x, o outro também é x, tá? Aqui é a mesma coisa, x e x, porque é uma bissetriz, e a bissetriz divide o ângulo ao meio. Foi dito que esse ângulo é 140, e aí o que eu fiz? Nesse triângulo aqui, ó, eu somei x mais 140 mais x, igual a 180. Letra para um lado e para o outro, x deu 20. Então, quer dizer que esse ângulo é 20, 20 e o todo é 40. Aqui também é 40. Então, eu usei o triângulo maior, 40 mais 40 mais y é igual a 180, tá? E aí encontrei o ângulo A. Tá certo? Show. Tá me ouvindo agora? Beleza? Fernanda? Tranquilo? Tranquilo aí? Voltou? Pronto. Ok, gente. Aí, deu para entender? Beleza. Alguma dúvida? Não? Tá. Eu vou escrever, só escrever uma questão aí para próxima aula, tá? Uma questão mais ou menos de desafio, tá bom? E no final da aula, se não der tempo de eu escrever aqui, eu mando a agenda lá no grupo, tá bom? O desafio é o seguinte, ó. Ah, tá, vou escrever. Como quarta questão, né? Eu tinha feito a 1 e a 3, e agora a segunda eu vou botar como quarta questão. Ó, quarta questão. No triângulo ABC abaixo, AH é a altura e AD é bissetriz. Qual a medida do ângulo X? Então vamos lá, deixa eu explicar. Beleza. 50 e 40. Tá aqui 50. Espera aí, deixa eu passar pra cá. É isso aí. Beleza? É uma espécie de desafio que eu quero deixar para o próximo aula. Tio, não estou copiando as respostas, porque quando eu copio na hora de estudar, só tem resultados, amostra como justificativa para estudo. Bom, faça do jeito que você achar melhor, Rafael. Mas é importante copiar as respostas, nem que você depois copie só as perguntas, tá? Para você ter uma noção do que está depois conferir como resposta, tá bom? Beleza? Tá certo? Beleza. Só um minuto, eu vou interromper aqui a gravação para a gente encerrar, tá? Só um minuto.